Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos fortalece, presença que nos sustenta, que nos mantém de pé. Se enche de Deus. Se enche de Deus para que você seja dirigido em uma conduta que agrada a Deus. De um modo, um proceder agradável a Deus. Sim, fale com Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 5 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Gênesis, capítulo 32, dos versículos 22 ao 28, onde nós vamos falar sobre a passagem que narra Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glórias ao Senhor por essa passagem que narra de um homem perseverante em ser abençoado, um homem transformado. Aqui Jacó se transformava em Israel. E eu quero aqui abrir um parênteses e te explicar o que significa Israel. Homem. Luta. Deus. Ou seja, Jacó se transformou de um homem enganador, porque Jacó significa enganador, para um homem que persiste, que persevera em Deus e com Deus. Sabia que todos nós nascemos Jacós, mas todo Jacó deve ser transformado em Israel. Se nós não nos transformarmos em Israel, nós jamais vamos alcançar a tão esperada e sonhada por todo cristão autêntico, a salvação. Eu quero aqui falar a você, ministrar a você sobre o fazer o certo, com as motivações certas. As nossas intenções, elas devem estar totalmente alinhadas com as nossas ações ou vice-versa. Nós temos que ser pessoas de boas intenções, cujas ações e motivações estejam alinhadas com as intenções, de forma saudável. Mas existem aqueles que as ações até são boas, mas as intenções são más. E existem aqueles que as intenções são até boas, mas usam de artimanhas, de ações erradas ou pecaminosas, para que atenda suas intenções, que é o caso de Jacó. Jacó, ele tinha as intenções boas, ele queria de todo jeito ser abençoado. Ele queria muito ser abençoado, mas
de modo errado, com ações erradas, querendo fazer do jeito dele, porque provavelmente Jacó pensava que o dom de salvação se conquistava com o próprio esforço, por mérito, por obras. Ora, a salvação é dom de Deus e é por meio da graça. E a graça só se alcança por meio da fé. Saiba disso. Mas até que Jacó entendeu isso, ele teve que passar pelo mesmo contexto ao qual ele foi inserido. E assim somos nós. Nós temos que entender que a graça nos alcança por um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós somos pecaminosos. Não adianta você querer alcançar a graça de modo forçado, sendo religioso, fazendo sacrifícios. Ora, o Senhor quer obediência e não sacrifício. O Senhor quer que nós estejamos nele, mas não seja forçado em estar nele. E Jacó até então já saiu do ventre segurando o calcanhar de Esaú. Jacó, ele queria por tudo ser salvo, ser abençoado, só que por meio das obras, do seu próprio esforço, mas não pela fé. Salvação e graça, eu volto a dizer, é dom de Deus e nós só vamos alcançá-la por meio da fé. Nós não podemos ter as motivações erradas, não podemos querer ser forçados. Tem pessoas que vão à igreja para cumprir com o protocolo, mas sequer vão à igreja para cultuar, para oferecer um culto racional a Deus. Tem pessoas que fazem o bem pensando na recompensa como barganha ou pensando nos seus interesses. Eu vou dar para ele porque um dia ele vai me servir. Ora, o amor deve ser ágape, sem interesse. Nós temos que fazer as coisas no automático, para a glória de Deus. Jacó, ele enganou Esaú, comprando o seu direito de primogenitura com um prato de lentilhas. Jacó enganou seu pai Isaque a tomar a bênção que seria dada a Esaú. Jacó foi enganador até que um dia ele passou por um contexto de enganação, onde ele deixou de ser enganador para ser enganado, para ter o consenso, para chegar à convicção de que ele agiu por meios errados para ser abençoado. Nós podemos querer e devemos querer ser abençoados, mas olha, busque ser abençoado pelos meios certos, pela obediência, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque não se compra uma vaga nos céus, mas também não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que te faça ser livre do inferno. Jacó queria o direito da primogenitura, que era uma bênção. A primogenitura conferia o direito de herdar a propriedade do pai. Por um lado, Jacó tinha boas intenções por más ações. Agora, Esaú não teve nem intenção e nem ação. Simplesmente Esaú banalizou um direito tão nobre, porque foi regido pela carne, porque não deu o devido valor. Nós precisamos dar o devido valor à salvação. Querer as coisas de Deus, almejar as coisas de Deus pelo meio certo, pelo modo certo, obedecendo, andando conforme a vontade de Deus, entendendo que é de Deus que vêm todas as coisas.
as quais nós precisamos. Nós precisamos almejar as bênçãos da salvação, mas saber que nós só alcançamos por meio de motivações verdadeiras, pelo arrependimento. E às vezes, Deus ele permite situações a nos mover ao reconhecimento e ao arrependimento dessas ações, e assim motivações para fazermos o certo. Deus permitiu que Jacó fosse enganado pelo sogro, por Labão, 14 anos, para só assim receber do triunfo, para que ele arrependesse, para que ele reconhecesse que as motivações, as ações devem ser certas e agradáveis a Deus, para que nós verdadeiramente sejamos abençoados. Nós precisamos estar no motivo certo, nos movimentando corretamente em acordo com a vontade de Deus, porque bênção não se recebe de modo forçado, mas é automático. Vem dos céus automaticamente na vida daquele que age em acordo com a vontade de Deus, daquele que anda de modo agradável a Deus. Foi o que aconteceu com Jacó após arrepender-se. Jacó percebeu que ele passou por aquele processo sendo enganado para que ele fosse tratado, curado e assim o levasse ao arrependimento. No val de Jaboque, no lugar secreto, Jacó quis ficar sozinho com Deus. Ele pediu que todos passassem o val, passassem aquele local e o deixasse sozinho com Deus. Ele passou a madrugada toda revelando-se um homem arrependido, um homem que lutava, que persistia com Deus. Agora sim as motivações eram certas. Ele diz: eu não deixarei, Senhor, tu ires embora enquanto não me abençoar. Nós precisamos ter a motivação certa, e o nosso motivador é o próprio Deus. É andar nele em acordo com a vontade dele. É assim que nós seremos abençoados. Aquele homem, aquele anjo disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. As portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. Quando você se porta como igreja, andando em acordo com a vontade de Deus, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada impede que sejas abençoado. Quando nós persistimos com Deus, quando nós perseveramos em sua presença, quando nós andamos em acordo com a vontade de Deus, nós não temos que fazer nada. Automaticamente desce uma bagagem dos céus para sua vida, de bênção sem medida, transbordante, sacudida. Sim, é o Senhor quem envia, porque Ele é o verdadeiro abençoador. É graça, é favor imerecido. Você não merece, basta que você o adore em espírito e em verdade. Basta que você reconheça que vem dele, que tudo é dele, que é dom dele, que é dele. Para de ter motivações erradas, para de ser religioso. Não é a religiosidade que vai te fazer alcançar, mas sim andar com muito amor, com zelo, com vontade, com prazer na presença do Senhor. É isso. Jacó continuou nas intenções de ser abençoado, mas agora persistindo com o próprio Deus, porque reconheceu que não era por ele, que não era por ele próprio, mas é por Deus, porque por ele,
para Ele são todas as coisas. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus que sonda coração e esquadrinha pensamento, Deus, alinha as nossas intenções, alinha as nossas ações segundo o teu querer, a tua vontade, Deus. Que sejamos perseverantes no Senhor. Deus, em nome de Jesus, manifesta teu poder, a tua graça sobre nós. Nos enche, Deus, com a tua presença. E nos faça alcançar aquilo que o Senhor tanto tem preparado para cada um de nós. Sê conosco, Jesus, sê conosco. Manifesta teu poder e a tua graça, sê conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha uma semana abençoada, cheia do mover de Deus, cheia da presença do Senhor. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Amém.